Amém? Graça e paz, boa noite mais uma vez, nossos irmãos. Queria compartilhar uma palavra com vocês, um salmo a princípio, Salmo 126, bem conhecido. O Salmo 126 é muito lindo, com certeza você já ouviu, e algo que você vai notar na sua Bíblia, vai ter lá o salmo e o número dele, Salmo 126. E abaixo, talvez, provavelmente na sua Bíblia, está escrito debaixo do salmo, alguma coisa como cântico de peregrinação, ou cântico de romagem, ou cântico de degraus. Está escrito alguma coisa assim? A gente vai entender porque os salmos, cada salmo é uma poesia ou é um cântico. E aqui nós temos uma sequência, a partir do Salmo 120 até o Salmo 134, de 15 salmos que tem esse título de cântico de degraus, de alguma coisa, que eles cantavam em período de peregrinação. Dizem que são 15, porque eram 15 degraus para você chegar ao templo, para você chegar até o templo, então cada degrau era um cântico entoado. Então são várias coisas dentro da cultura aqui, interessante. Mas eu estou falando isso porque é um cântico de peregrinação, no período quando se está peregrinando, se caminhando, geralmente quando chegava um período do ano que eles iam para o templo para adorar na Páscoa, para sacrificar, e nesse trajeto de onde eles estavam até o templo, até a casa de Deus, eles contavam as histórias daquilo que eles tinham vivido com música, né? E se a gente fosse dizer o Salmo, a gente tem poesia também, as músicas que nós cantamos, hoje nem tanto, né? Já se foi o tempo de músicas lindas na letra, né? Lembra, independente do estilo, né? Músicas que se valorizava muito o que se era dito, não só apenas o ritmo. Hoje o que se conta muito é o ritmo. Vamos ler o Salmo e ver o que o Senhor tem para nós hoje preparado? Todos acharam? Amém. Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia, pode ter uma diferença de tradução, mas com certeza tem o mesmo significado, o mesmo sentido. Versículo 1: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Lindo esse salmo, não é verdade? Algo tremendo. E eu queria que a gente buscasse no Espírito Santo uma revelação para nós nessa palavra, porque Ele é o Senhor da palavra, amém? E eu queria orar por isso. Senhor, no nome de Jesus, estamos na sua casa, adorando o seu nome, Senhor, e declarando a vitória, Senhor. O Senhor é o Deus que tem cuidado de nós, tem nos livrado do cativeiro, tem nos mostrado o caminho correto a seguir, e nós abrimos o nosso entendimento, o nosso coração nessa noite, para que o Senhor possa ministrar a Tua palavra, e que possamos ser tocados, que seja um tempo precioso na Tua presença esta noite, e que possamos sair daqui também como salmistas, cantando de alegria por aquilo que o Senhor fez por nós. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome, nesse lugar, no nome de Jesus, amém. Amém? Então é interessante, é um cântico que eles estão falando aqui da história de Israel, que ficaram cativos, presos por 70 anos, né? Você que conhece um pouquinho da história de Israel,
por conta da desobediência, da idolatria. Deus havia prometido, dizendo que se o povo não se voltasse para Ele e continuasse na idolatria, Ele ia enviar uma nação que ia dominar sobre eles, e eles então iriam ser cativos por 70 anos. Isso aconteceu, e Deus usou a Babilônia. A Babilônia foi um instrumento de Deus para cumprir os propósitos de Deus sobre a nação. Então a Babilônia veio, levou em algumas levas, em 3 para ser específico, levou o povo cativo, levou primeiro os nobres, levou depois os comerciantes, depois e tal, e só ficou aquelas pessoas mais simples e humildes, que não interessavam então a Babilônia. Então eles levaram, e a Babilônia, assim como a maioria das nações, tinha um sistema de tratar os seus prisioneiros. Como que era? Eles não ficavam enjaulados, eles não ficavam presos numa prisão, mas eles eram inseridos dentro da cultura babilônica, e lá eles serviam como escravos, eles serviam em algumas funções. Não chega tanto, mas a gente tem, por exemplo, em países de primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, até essa crise toda aí política, né, falando do novo presidente, construindo muros e toda essa história. Mas qual que é a questão? Querendo colocar os estrangeiros para fora, né, imigrantes, né, bendito. Mas se a gente perceber nessas nações, os imigrantes fazem o tipo de trabalho que aqueles que são da terra não querem mais fazer. Então, se você vai para esses países, você vai perceber que quem corta a grama, quem limpa banheiro, quem faz algum tipo de serviço, são essas pessoas das nações, nativos ali, pode ser americano, pode ser europeu, não importa, mas porque eles já estão no outro nível de desenvolvimento, então eles estão vivendo outro nível de prosperidade, então eles não aceitam fazer esse tipo de trabalho. Com a crise que aconteceu, estão voltando a retomar esse tipo de trabalho. Então, na Babilônia não era diferente. Era um cativeiro, eles não tinham permissão para voltar para a terra, né? Com a diferença do Trump quer mandar todo mundo embora, os babilônicos não, vem e fica aqui com a gente, né? E eles desenvolviam alguns trabalhos escravos. E qual era uma estratégia para a Babilônia? O que aconteceu no Egito? Vamos voltar um pouquinho no Egito. No Egito, o povo de Deus, que foi com José, no governo de José, no Egito era um povo pequeno. Esse povo, os hebreus, foram se multiplicando a ponto de se tornar uma ameaça para o governo do Egito, amém? Porque eram muitos. Então os egípcios começaram a perseguir e a oprimir os hebreus, daí onde Deus levanta o resgatador, que é Moisés. Isso acontece também já no Novo Testamento com o surgimento dos cristãos. Eram de tamanho número que começou a ameaçar Roma. E Nero, inclusive, persegue os cristãos. Nós vamos ver em Gálatas, nós vamos ver em Apocalipse, João alertando daquele que viria sobre os irmãos. E aqui na Babilônia, da mesma maneira, para que eles não crescessem, não ameaçassem a cultura babilônica, para que não ameaçassem o governo, eles faziam o quê? Misturavam os povos. Então eles faziam com que os estrangeiros casassem com as estrangeiras e eles perdessem a sua identidade, a sua cultura, para que eles não se identificassem mais como povo e se perdessem ali no meio. Mas o povo judeu era um povo separado por Deus, amém? E apesar deles estarem no cativeiro, eles não se esqueceram da palavra de Deus, e no cativeiro eles mantiveram a fé, amém? Irmãos, isso é importante. Nós podemos passar por situações terríveis, às vezes nós passamos por cativeiros, por provas, mas nós não devemos nunca esquecer da palavra que Deus já ministrou nas nossas vidas, amém? Então diz a palavra, ensina a criança no caminho que deve o quê? Andar, para que quando ele ficar velho não vai se esquecer dessa palavra. E isso se cumpria na vida dos judeus, dos hebreus. Então eles ficaram cativos, e apesar de toda essa estratégia do inimigo para exterminar a cultura dos judeus, eles se mantiveram fiéis e entenderam o recado de Deus. Eles passaram por prova. Tem gente, amado, que não entende. Tem gente que só dá a cabeçada na vida e não toma vergonha na cara e não volta atrás e não se conserta com o Senhor. Os judeus, eles entenderam o recado. Desobedeceram, idolatraram, mas quando veio o cativeiro, 70 anos, só 70 anos para um povo no cativeiro foi o suficiente para nunca mais você ver um judeu idolatrando nada, até os dias de hoje. Mas apesar de toda a dificuldade que eles passaram, não se esqueceram do Senhor. Muitos de nós não aguentamos essa pressão.
No meio do cativeiro nós nos esquecemos do Senhor. Muitos de nós não aprendemos com a lição, nós passamos pelo cativeiro, o Senhor nos resgata, assim que a gente se vê livre, a gente volta atrás como um cão volta ao vômito. E Deus tem uma palavra para falar para nós nessa noite, amém? O cativeiro de Israel era a Babilônia. E Sião era a terra prometida, a terra que era deles, o caminho aonde Deus havia mostrado. Qual que é a minha prisão? Qual que é o meu cativeiro? Qual que é o seu cativeiro? Talvez você não tenha, mas provavelmente tenha. Meu cativeiro é o vício, meu cativeiro é religiosidade, meu cativeiro é um pecado, meu cativeiro é a ignorância, meu cativeiro é a religiosidade, meu cativeiro é perversão, é aquilo que você não consegue se libertar, aquilo que você não consegue se desgarrar, ou digo mais, aquilo da onde, ou aquele lugar da onde o Senhor te resgatou um dia. Porque é um povo em peregrinação, eles estão voltando para Sião, eles estão alegres porque o Senhor os libertou, amém? Então o nosso cativeiro pode ser muitas coisas. E qual é a sua Sião? A nossa Sião é o reino de Deus, amém? Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 22, vai mencionar Sião como cidade de Deus. Nós não estamos falando daquela Sião que Davi conquistou como uma cidade fortificada, porque Sião significa isso, uma cidade fortificada. A cidade conhecida na Bíblia como a cidade de Davi. Davi conquistou essa cidade, era uma cidade de fortalezas fortes, e lá o inimigo não penetrava. E essa é a cidade santa de nosso Deus. Nós estaremos num dia nesse lugar santo, na cidade do Senhor, onde o inimigo não penetra, nem o inimigo, nem a dor, nem a decepção, porque quem governa nesse lugar é o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Então, nós estamos fazendo de uma jornada, falando de uma jornada que vai do nosso cativeiro até a presença de Deus, na casa de Deus, não a questão da igreja, mas estou falando da nossa salvação, da nossa eternidade, amém? E dessa maneira nós vamos o quê? Nós vamos conciliar essa história no Antigo Testamento. A Bíblia fala que o Antigo Testamento, e essas experiências servem para exemplo para nós, não serve para doutrina, mas serve para o quê? Exemplo. E através desses exemplos nós devemos aplicar verdades na nossa vida, amém? Então nós temos aqui o cativeiro, e eu queria que você sondasse o seu coração e buscasse hoje, qual é o seu cativeiro? E nós vamos falar um pouquinho o que é o cativeiro. O cativeiro nos muda, o cativeiro nos transforma, o cativeiro faz a gente retroceder, o cativeiro faz a gente esquecer, o cativeiro tem muitos poderes sobre a vida de alguém. Colossenses capítulo 1, versículo 13, e eu queria pedir ajuda nos irmãos, como de costume. Vai lá comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Deus, aqui o salmista diz que Deus resgatou, diz que Deus, o Senhor, trouxe os cativos, né, para Sião. Deus libertou os hebreus que estavam na Babilônia. Sabe que Deus nos libertou, irmão? Sabe que Cristo, Ele fez alguma coisa para nos libertar do cativeiro? Fez. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quem encontrou aí pode ler para nós. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, o que diz a palavra? Paulo está falando que o Senhor, Ele nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Se você ler o versículo 12, você vai falar do reino da luz. Então, Ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da quê? Da luz. Assim como o Senhor transportou os judeus do reino da Babilônia, Ele trouxe de novo para o reino de Deus, aquele que Deus havia dado para o povo, aquele lugar. O Senhor também, Ele fez isso comigo e com você, amém? E existe uma coisa, você acredita que existe o reino das trevas e o reino da luz? As meninas cantaram, as meninas dançaram aqui representando uma batalha que existe nas regiões celestiais. Vou dizer uma coisa para você, amado, existe sim o reino das trevas, assim também como existe o reino da luz, amém? E se você não está alistado, se você não está servindo o reino da luz, provavelmente você está cativo do reino das trevas.
E lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, vai falar do príncipe das trevas, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra o príncipe das trevas. Quem que é o príncipe das trevas? Quem é o príncipe das trevas? Não é o Drácula, não é o Batman. Quem que é o príncipe das trevas? É Satanás. E ele é conhecido como o príncipe das trevas. E as trevas, amados, têm um significado muito interessante, porque a gente acha que o diabo, ele trabalha só através das obras ocultas, da feitiçaria, que o demônio, ele só toma o corpo das pessoas, que ele faz isso e tudo mais. Só que você sabia que para os gregos, na época de Jesus, na época dos apóstolos ainda, sabe o que significava trevas para eles? Ignorância. Uma pessoa que não tinha conhecimento, uma pessoa que não tinha sabedoria, era considerada uma pessoa que anda nas trevas. Sabe o que significava luz para os gregos? E também Paulo, ele falou muito para um povo chamado agnóstico, que eles cultuavam muito o conhecimento e eles tinham que alcançar a luz. A luz para eles representava o quê? Conhecimento. Então você fala Satanás, você imagina vai vir alguém endemoniado, alguém com uma arma. Não, amados, a ignorância é uma arma de Satanás, assim como o conhecimento é uma arma do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Lá nós temos, em Osés, fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então o Senhor, Ele nos libertou do reino das trevas, da ignorância, e nos trouxe para o reino da luz, do conhecimento da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E antes caminhávamos em cegueira e ignorância, segundo o desejo do nosso próprio coração. Hoje nós caminhamos segundo a palavra de Deus, amém? 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do quê? Do Evangelho. Quem que é o Deus desse século? É essa influência toda maligna que reina sobre essa geração. O mundo que jaz no maligno, o reino das trevas. Eles cegam o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não brilhe, porque Ele quer que a gente caminhe o quê? Em ignorância, mas o Senhor, Ele nos transporta para o reino de luz, amém? Assim como o Senhor fez aos cativos, o Senhor, Ele fez conosco. E quem é que libertou? No versículo 1 aqui do Salmo diz que o Senhor libertou. Você reconhece que é Deus que te libertou? Você reconhece que o Senhor, Ele te tirou daquele lugar de podridão, daquele lugar de ignorância, daquele lugar de pecado, para um lugar especial? Nós precisamos reconhecer isso. É o Senhor. Já no versículo 2, ou ainda no versículo 1, ele fala assim: nos tirou, do cativeiro e de volta a Sião. Deus, Ele te tirou do domínio das trevas e te trouxe para o reino do amor dEle, amém? E na sequência do versículo 1 diz que fala: foi como um sonho. Por que será que eles dizem que foi como um sonho? Por quê, amado? Tem gente que sonha, mas dificilmente, quando você sonha comendo arroz, feijão e carne moída. Arroz, e se você sonhar com isso, você nem compartilha. Sonhei que eu estava comendo arroz, feijão. Agora, se você sonhar que você estava no churrasco, você acorda dizendo: é revelação, Deus está falando aqui, né? Então, sonho, quando a gente fala para sonhar, senta e sonha. Geralmente, quando a gente fala de sonho, a gente está falando em algo grande, algo que a gente não consegue tocar, né? O cara fala assim: eu sonho em ter um lápis. Isso não é um sonho, você consegue, isso você tem acesso. Agora você fala assim: eu sonho em ter uma lapiseira. É diferente.
Talvez você não tenha acesso, talvez é algo que não esteja ao seu alcance. Então eles falam que foi como um sonho, porque jamais poderia se imaginar que seria possível um povo sair do cativeiro, sob o domínio de um povo tão cruel como que eram os babilônicos, e eles não se perderem na sua cultura. Ele fala, cara, quando a gente saiu dos portões da Babilônia, e esse é o cântico de romagem, um cântico de peregrinação, a gente indo para Sião, a gente fala, mano, o que é isso que está acontecendo? Já aconteceu alguma coisa assim na sua vida? Vantes, eu tenho certeza que quando o Vantes pediu a Dalila em namoro, irmão, e ela aceitou, e ele veio embora assim, cara, não é aquelas coisas que você fala assim, não acredita que vai acontecer com você? Porque o não ele já tinha, né, Vantes? Porque um sonho é algo praticamente inalcançável. Mas, né, não vou nem usar outros irmãos como exemplo aqui, né? Mas, irmãos, esse sonho foi possível para eles. O que você sonha? O que hoje é impossível para você? O que é que está cativo hoje? O que é que está amarrado? O que é que está preso? E você suspira dizendo assim, ah, se fosse desse jeito. Aí você se pega sonhando, mas quando você volta para a tua realidade, você fala, mas... O povo, na Babilônia, eles faziam isso, eles sentiam saudade dos rios, da geografia, da comida, e eles sentiam ódio do povo. Nós temos palavras que o desejo do coração de alguns, diz a palavra, que era pegar os filhos dos babilônicos e lançar contra a pedra, estraçalhar as crianças. Olha que carinho, que gratidão. Porque o sonho deles era a liberdade, era voltar para a terra sagrada, para a terra que Deus havia dado. Mas isso era um sonho, era impossível. Mas Deus é um Deus do impossível, amém? Então, amados, que você possa um dia chegar ao ponto de estar como quem sonha. Para isso você precisa sonhar alguma coisa. Para isso você precisa almejar. Era impossível, mas era desejado. Pode parecer um sonho, irmão, hoje. Mas Deus, Ele é poderoso. E Ele é fiel para honrar com a sua palavra. Amém? E por conta disso, diz aqui no versículo seguinte, diz que a boca se encheu de júbilo. Sabe o que é a boca se encher de júbilo? Já aconteceu de você estar no trânsito, o cara dá aquela fechada assim, que você sem pensar em nada, a sua boca enche. Já aconteceu isso? Né? De você acontecer alguma coisa, alguém te ofender e a sua boca, às vezes você não consegue nem se controlar, a boca enche. Mas aqui é o contrário, a alegria era tanta no coração, que a boca se encheu de júbilo. Já aconteceu de você estar numa intimidade tão grande com o Senhor, e você se pega sentado no ônibus, e você está lá falando, aleluia, glória a Deus. Às vezes trabalhava com um cara que ele chegava no serviço, às vezes você estava lá, e ele não se dava conta do que ele estava falando. Ele estava falando, daqui a pouco ele vinha falando em línguas, lá, baixures, cantas, o que foi, irmão? Segura a onda aí, né, irmão? Mas às vezes a pessoa está tão cheia de Deus, está tão cheia de alegria, que ela não consegue conter o que? Essa felicidade. E um povo que fazia festa. Olha aqui diz o texto. Então, versículo 2, a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações, até quem é de fora reconheceu isso. Sim, versículo 3, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deixa eu falar, irmão, se alegre por aquilo que Deus fez na sua vida. E o que Deus fez na minha vida, pastor? Jesus Cristo, Ele venceu as trevas, Ele derrotou Satanás, Ele derrotou o pecado, e Ele deu essa possibilidade de perdão para mim e para você, de salvação para mim e para você. Então antes o nosso destino era trágico, agora nós temos como destino a Sião, a cidade de Deus, a salvação. O milagre é possível, a presença de Deus é acessível, e por isso nós estamos o quê? Alegres, por isso nos alegramos. Você que era estéril, Deus te deu um filho, se alegre. Você que não tinha nada, o Senhor te abençoou, se alegre. Você que não tinha perspectiva, ninguém dava nada para você, se alegre, porque você está aqui, está na presença do Senhor e está bem. E essa é a igreja. Mas eu fico me perguntando, por que o Senhor libertou esse povo?
por que o Senhor tirou eles de lá e trouxe de volta para Sião? E a resposta, amado, está na própria oração, no próprio louvor que eles fazem. O que diz aqui no próximo versículo, versículo 4? Quais são as primeiras palavras? Senhor, restaura-nos. Ué, Deus não libertou? Libertou. Precisa restaurar? Precisa. Não é porque Deus te salvou, Ele te libertou, que significa que você já esteja restaurado. Sabia disso? Eu vou na igreja todo domingo, eu faço isso, eu falo aquilo outro, o Senhor dou meu testemunho, quando eu fazia isso, aquilo outro, hoje eu não faço mais isso, aquilo outro, hoje eu faço para Deus, amém? Ele te libertou, para o quê? Para ser restaurado. Não basta, não termina aqui a história. Restaurado de quê, irmão? Do que eles precisavam ser restaurados? 70 anos. Tem gente que nasceu dentro da cultura babilônica, eles se alimentavam daquilo que a família deles ensinava. Olha, Deus libertou a gente do Egito. Olha, Deus levantou Moisés. Olha, tinha José. Olha, tinha Abraão. E essas crianças que cresceram, morreu uma geração lá. Se no deserto morreu uma geração com 40 anos, imagine na Babilônia com 70. Voltaram pouquíssimas pessoas que tinham ido para o cativeiro. Talvez uma criança recém-nascido, mas não tinha memória do que era aquele povo. Talvez um menino de 10 anos tinha, mas com 10 anos, agora depois de 70, já estava com 80. Então era um povo que cresceu no cativeiro, apesar de conhecer quem era o Senhor, mas eles precisavam ser restaurados, porque Deus tinha uma nova cultura, tinha um novo estilo de viver, tinha uma nova cidade para eles morar. Amados, nós viemos do mundo carregado de um monte de coisa, cultura do mundo. Nós viemos com práticas do mundo, nós viemos com várias situações que Deus precisa restaurar. E Ele vai fazer isso quando a gente está preso? Não, quando Ele nos liberta. Por isso que Ele nos trouxe desse lugar. Ser liberto do quê? Das velhas práticas. Acredito que ele já não estava acostumado a comer as comidas que eles comiam. Os pães como eles faziam, as casas como que era natural que eles tinham, porque agora era uma outra cultura que já estava nele. Deixa eu te falar, esse tempo que você passou servindo o reino das trevas, te transformou. E para você viver plenamente no reino da luz, você precisa passar por uma restauração. E essa restauração não é no final do culto te chamar aqui para orar, botar a mão na tua cabeça, derramar óleo e está pronto, vai embora. Me dá R$10. Não. Você está disposto a ter uma vida toda aprendendo com o Senhor como que é ser alguém que caminha na luz? E é isso que o Senhor chama. Porque eles precisavam ser restaurados, eles tinham relacionamentos. Tinha pessoas lá que eram casados e tinham relacionamentos com pessoas que eram da Babilônia. Será que não tinha? Ou, no mínimo, eles tinham algum costume. Será que nós não viemos também com os relacionamentos moldados no nosso coração, baseado naquilo que a gente vivia no mundo, numa outra cultura, na época da ignorância? E às vezes você fala assim, não, pastor, mas eu cresci dentro da igreja. Eu nem lembro o dia que eu aceitei Jesus, porque eu cresci dentro da igreja, nem me converti assim, porque eu já cresci nessa influência. Irmão, mas mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do ambiente religioso, nós adquirimos práticas terríveis, que precisam ser trabalhadas. Às vezes essa influência você recebeu dentro da sua família. Costumes, práticas dentro da sua família. Eu não vou nem entrar em questão se é maldição hereditária ou não. Eu estou falando de maus costumes mesmo, de má educação, que você vivia dentro da sua casa, e agora Deus Ele quer transformar isso. Talvez você foi mimado, ou talvez você foi rejeitado, e você agora foi transportado para o reino da luz, e ainda está todo receoso em relação a essas coisas. Não sabe se comportar dentro de casa com o marido ou com a esposa, porque traz uma herança, uma raiz familiar de uma influência, que hoje atrapalha o teu relacionamento, o teu casamento. Escolhas erradas e suas consequências. Às vezes você fez escolhas em algum período que você não tinha o conhecimento, onde assim, na época das trevas ainda da sua vida, que não havia conhecimento, que hoje você tem que lidar com as consequências das suas escolhas, dos teus erros, mas Deus Ele precisa restaurar isso também, amém?
E aquele povo, amado, no meio, que já tinha se esquecido. Tem gente que já tinha caminhado com Deus, já tinha ouvido as histórias, mas ficou tanto tempo no cativeiro, que quando ele volta para o reino da luz, ele não sabe mais como é que faz. Tinha gente aqui, amado, que tinha uma época que, quando tinha intimidade com o Senhor, orava todo dia, jejuava, cantava, evangelizava, fazia isso, fazia aquilo outro, tinha alegria no acordar de louvar, mas aí passou o tempo de trevas, hoje não consegue restaurar isso. Por quê? Porque trouxe sequelas da Babilônia. E eles dizem assim: o Senhor nos resgatou, nossa boca se encheu de júbilo, todas as pessoas reconheceram, e estamos aqui, agora restaura-nos, Senhor. E que seja o seu coração hoje, dizendo: restaura-me, Senhor, eu quero viver plenamente aquilo que o seu reino propõe para mim. E ele segue dizendo aqui ainda, como restaurar? Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, no Negueb, não tem aí na sua tradução? Que é o deserto. Como que é o deserto? É árido, é seco, e você tem um sulco na terra, que ali um dia já foi um rio, e ele está falando assim: restaura-nos como o Senhor restaura um rio seco. E vocês já viram imagem de como é que se restaura um rio seco? Você tem aquele rio arenoso, cheio de pedra, entulho, aí quando vem a água descendo, isso acontece, tem acontecido inclusive em Israel, em alguns lugares aí, aquela água, a primeira água que vem, como é que ela vem, gente? Como que vem a primeira água? Não é uma enxurrada, não é assim? Ela vem trazendo entulho, vem trazendo capim, vem trazendo pedra, vem aquela água suja, aquela água imunda, que ela vem o quê? Limpando o quê? O rio. E depois que passa aquele entulho, aquela sujeira, aquelas primeiras porcarias, o que vem? Aí ela vai encher as margens, a água vai se tornar cristalina, os animais vão começar a se achegar para beber daquela água, porque ela se torna potável, as pessoas vão querer banhar naquela água, porque ela é limpa, e você se torna desejável. O processo de restauração com o Senhor, amado, quando nós somos resgatados das trevas, é esse. Primeiro vem o Espírito Santo, a palavra lavando, aquela primeira água é terrível, é suja, é imundícia, é entulho, que vai levando, vai lavando, e depois, conforme a frequência daquela água vai passando, aquele rio se torna acessível ou desejável. Mas é o seguinte, você pode olhar para um rio, ele pode até parecer tranquilo, aquela água calminha, mas se você impedir a fonte, o que vai acontecer com ele? Vai secar. O que garante esse rio, amado, estar limpo, com uma água potável, ou ter alguma vida nele, é que não cesse a fonte. O que acontece é que nós começamos a caminhar com Deus, saímos das trevas, e agora estou no reino de Deus, no reino da luz, e aí a gente não se permite, a gente se permite ser lavado, a gente recebe o primeiro banho, sai aquela água suja, e aí o Espírito Santo começa a encher a nossa vida, e nós somos alimentados diariamente, constantemente, com a palavra, com o ensino do Senhor, até que alcancemos uma medida de um rio que fala: olha que lindo, olha o Luciano, que vida linda que ele tem, na presença de Deus, faz tudo correto, é um ótimo pagador, é um ótimo funcionário, é um ótimo marido, é um ótimo pai, é um ótimo filho, e você olha, está aquele rio lindo, peixes tem lá, tem a vegetação que começa a surgir ao seu redor, mas se aí para de correr essa água, o que vai acontecer com esse rio? Vai secar, a vida que tem ao redor dele vai começar a morrer, os peixes vão morrer, a vegetação vai murchar e vai morrer, e volta a ser um buraco no meio do deserto apenas. Então eu digo para você, não pare, continue caminhando com o Senhor, continue lutando com o Senhor, e permita que o rio continue lavando, amém? Porque o Senhor, Ele quer restaurar a mim e a você. E aí os versículos que a gente gosta de postar na internet, coisas que a gente gosta para consolar pessoas, versículo 5, versículo 6, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Olha que gostoso! Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes.
Eu queria interpretar. Aqui ele vai dar a ilustração da alegria de alguém que planta, semeia em lágrimas, mas certo de que ele vai colher e vai ficar feliz com aquela colheita, amém? Amados, eu imagino que como eles estavam num processo de peregrinação, estão cantando à volta deles, eu imagino que esse texto pode estar relacionado ao seguinte: chegamos à nossa terra, vamos semear, porque está tudo devastado, está tudo abandonado, ninguém vive aqui, não tem mais gente para cultivar a terra, vamos limpar a terra, e vamos semear, e olha a alegria e o sofrimento também de um povo que volta, amado. Quando você vive uma sequência de que você planta, aí depois você colhe. Enquanto você está plantando, você está vivendo daquilo que você já colheu, não é verdade? Não é assim o seu salário? Você está gastando hoje, você está trabalhando para ganhar o de amanhã, mas você está vivendo do que você ganhou ontem, não é essa a teoria? Por isso que a gente pena, você que tira férias, você volta desesperado, que você volta sem salário, não é difícil? Porque você está trabalhando para ganhar o amanhã, porque o de ontem você já gastou, não tem mais. Então imagina a alegria deles, de assim, estamos na nossa terra, estamos semeando, e nós vamos colher de novo na terra que Deus deu para nós, glória a Deus. Por outro lado, talvez uma tristeza de saber que eles estão semeando, mas eles não têm recursos, porque vai ser a primeira colheita ainda, então é um pouco mais trabalhoso. Agora, sabe uma coisa? A gente usa muito esse versículo, como eu falei. Olha que lindo, vou ler de novo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Quem crê nessa palavra? Amém. Amém? Só que eu vou dizer uma coisa para você. Para semear, ou melhor, para colher, você tem que semear. Não é verdade? Não feche seu coração, não vou pedir oferta. Tá? Fique tranquilo. Então, fique desarmado. Para você colher, você tem que fazer o quê? Semear. Semear o quê? Aquilo que você quer colher. Já viu o pé de manga da coco? Pé de abacate da tangerina? Só aquilo que você planta é aquilo que você colhe. A gente sabe disso. Agora, eles estavam alegres, porque eles estavam semeando e plantando na terra que Deus prometeu para eles. A minha pergunta para você: onde é que você está semeando? Onde que você está semeando? Aquilo que você planta, você colhe. Depende da terra que você semeia. Você fala assim: ah, pastor, mas eu semeio tanto, eu oro, eu faço, eu aconteço, eu não sei o que tem, estou insistindo. A pergunta é: a terra que você está investindo é boa? Já viu a história do cara que passa na beira da estrada, interessado em comprar alguma terra, e pergunta para um senhor na beira da estrada: dá tomate nessa terra? Ele fala: não, senhor. Já viu essa história, né? Dá feijão nessa terra? Ele fala: não, não dá não, senhor. Dá milho nessa terra? Também não dá não. Depois, mais nada que plantar aqui dá? Ele falou: não, se plantar dá. Se plantar dá, agora sim dá por dar. Então, para você colher, tem que semear. Ah, pastor, tenho orado meu casamento. Meu cônjuge não me dá valor. Pergunta: você está semeando valor sobre a vida dele? Ah, pastor, sabe, meu cônjuge só me dá patada. O que você está semeando na vida dele? Patada? Tu vai colher. Ah, se no meu, lá no meu trabalho lá, rapaz, é difícil, uma perseguição. O que você está semeando lá? Fofoca? Preguiça? Discórdia? O que vamos colher? Você está entendendo? O que nós estamos semeando? E a segunda coisa: que terra é essa que você está semeando? É fértil? Onde você está se dedicando? É aquilo que o Senhor estabeleceu para você como promessa? Ou estamos na teimosia? E eu vou ler
mais uma vez, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Tem gente que fala assim: sou bobo não. Eu já me dediquei tanto uma vez na minha vida, que agora eu não vou me entregar como entreguei mais não. Você semeou lá atrás, você quer colher aqui? Você semeou lá no campo do vizinho, você semeou lá no Paraná, agora você quer colher aqui em São Paulo? Ah, mas eu já fiz tanto. Mas você fez tanto aonde? Ah, lá onde que eu morava. Então Deus está chamando para você fazer agora onde você está. Ah, eu não vou fazer mais isso não, porque eu já fiz isso para tanta gente, nunca foi retribuído. Então você semeou lá, agora aqui você não semeou ainda. A igreja, já vi tanta coisa, eu não faço mais o que eu fazia não. Pois é, você fez lá, aqui você já fez? Você quer colher o que aqui, se você não semeou nada? Você quer colher o que aqui, se nem a terra é sua? Que se você semear na terra dos outros, quem vai colher? Os outros. Você tem terra para você semear? Então começa a chorar e orar e semear e buscar, que você certamente colherá muito. Amém? Que assim o Senhor faça conosco, amor. Que possamos ser prósperos e colher muito. Mas para isso nós precisamos ser resgatados. E eles precisaram voltar a ser agricultores, como eles eram antes de serem cativos na Babilônia. E antes de orar, de encerrar, eu ouvi essa semana uma ilustração que eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar rapidamente com vocês. Por que a gente precisa ser restaurado? A gente passou por tantos lugares que a gente esqueceu de quem realmente a gente é. Tem uma história de um agricultor, um pastor de ovelhas, que ele levava as ovelhas para pastar, para tomar água no riacho. E um desses dias que ele estava cuidando das suas ovelhas, numa mata que havia do lado, ele escutou um barulho no meio do arbusto. Ele ficou assustado, que não era nenhuma de suas ovelhas. E aí, quando ele foi, com muita cautela, avistar o que era, ele entrou em desespero. Porque do meio da mata, ele escutou o seguinte som: miau. E ao abrir aquela mata, ele percebeu que aquele gatinho era o filhote de um leão. E ele entrou em desespero, por quê? Porque se o filhote está aqui, o leão ou a leoa está próximo. E ele então rapidamente ele se refugiou numa árvore, Foi melhor perder a ovelha do que perder minha vida. E ele ficou lá por horas, esperando que ia aparecer o leão. E esse leão não aparece. Já à noitinha ele percebe que esse leão não vinha. O que ele fez? Ele pegou o leãozinho e levou para casa. E lá na casa dele, o que ele fez? Ele alimentou. Ele cuidou do seu leão, como ele cuidava de quem? Das ovelhas. Passado alguns meses, aquele gatinho, aquele leãozinho, como ele se tornou? Um baita de um leão. E ele passa a conviver com as ovelhas como se ele fosse uma ovelha. Até capim ele comia. E aquele leão, ele seguia as outras ovelhas, ele seguia o pastor, ele ia para todo lado. O pastor alimentava, o pastor dava água. Um certo dia, ele já grande, já bonito, ainda jovem, o pastor leva-os para tomar água no riacho. Então estão as ovelhas tomando água, e esse leão, achando que é o quê? Ovelha, vai tomar água também. Quando ele vai lamber a água, quando ele vê o reflexo dele na água, o que ele faz? Ele dá um pulo e sai correndo, e fala: fera!
E ele percebe que nenhuma ovelha correu. Ué, será que ninguém viu o que eu vi? A fera? E ele volta então, desconfiado, e vai tomar água novamente. E quando ele vai lamber a água, quando ele vê o reflexo na água, o que ele faz? Ele se assusta de novo, pula para trás e fica olhando, ninguém está vendo a fera? E aí ele continua seguindo a vida dele como ovelha. E um dia, amado, quando ele está na beira do riacho, e todas as outras ovelhas, ele escuta um rugido que vinha da floresta, e um rugido que ele nunca tinha ouvido na vida. Todos correm, o pastor, as ovelhas, mas ele fica paralisado, porque ele nunca tinha ouvido nada igual, e ele não consegue correr. E quando ele vê saindo do meio da mata, o que sai de lá? Um leão, gigante, majestoso. E esse leão do outro lado do leito do rio, olha para ele paralisado, não sabia o que fazia, a fera vai me comer. E o leão, calmamente, ele vem, e ele atravessa o riacho, e chega na frente dele, e olha dentro dos olhos dele, e faz... E ele paralisado. E quando o leão de novo já começa a ficar bravo, chega bem perto dele, encosta a testa dele na testa dele e faz. E aí o leão mais novo entende. Ele quer que eu faça o quê? Que eu repita o rugido. E aí o leão mais uma vez faz para ele. E aí ele vai então tentar também fazer. E ele faz. E aí o leão ele fica mais bravo, dá uma chacoalhada na juba e fala. E ele faz o quê? E aí o leão ele encosta mais. Encosta os pés dele no pés do leãozinho. E olha para baixo. E olha para cima. O leãozinho olha para baixo e olha para cima, para ver que eles são iguais. E ele ruge. E o leãozinho? E o leãozinho, aquilo vai por horas. E ele fica tão irritado com aquele procedimento do leão, que tem um momento que ele ruge. E ele percebe que ele é igual àquele leão. Então aquele leão vira para ele as costas e começa a atravessar o riacho e dá as costas para o leãozinho. E antes de entrar na floresta, ele olha para trás como quem dizia: você vem? E o leãozinho ele fica: eu vou ou eu fico como ovelha? E para resumir a história, que é longa, ele decide seguir o leão. E aquele pastor, amado, ficou muito tempo, e ele nunca mais, ele viu aquele leão novamente. Uma coisa só ele percebeu: de vez em quando uma ovelha parecia morta. Mas, para a gente orar, e você já sabe onde eu quero chegar com essa história, aquele leão ficou tanto tempo vivendo com as ovelhas, de que ele esqueceu quem ele é. Você está tanto tempo ouvindo uma verdade que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, lidando com Jesus como um cordeiro, e você esquece que lá em Apocalipse, João vê ele como o leão da tribo de Judá. E ele vai ver, ela vai lá em Gênesis, no capítulo 49, versículo 9, ele vai falar de Judá. E vai chamar Judá de leãozinho. Amado, Deus, Ele quer imprimir a identidade dEle em mim e em você. Talvez você viveu tanto tempo longe daquilo que Deus queria, que hoje você se sente ovelha, mas Ele está dizendo para você: você é como Ele, você é leão. E nós precisamos assumir essa identidade, e abandonar toda a cultura das trevas da Babilônia,
e assumir aquilo que Deus tem para nós. E eu queria te incentivar a isso. O mundo ficou, o Senhor já nos libertou. Se você entregou a tua vida e reconheceu Ele como Salvador, e tem procurado viver uma vida com Cristo, significa que você é salvo. Se você tem buscado praticar aquilo que a Bíblia ensina, o batismo, aprender da palavra, tomar a Santa Ceia e viver como quem é do reino, eu entendo que você é alguém que é salvo, está caminhando. Mas eu digo, além disso, precisa dessa restauração. Todas essas velhas práticas, todos esses velhos costumes da Babilônia, da onde a gente veio, precisa ser renovado. E eu queria orar por isso. Vamos colocar de pé, você que pode se colocar de pé. Eu queria relembrar você em relação a isso. O Senhor tem uma nova cultura para nos ensinar, a cultura do reino, amém? Não importa o que te aconteceu, de onde você veio, como você se comportava. Agora que você está em Cristo, nova criatura é. Agora que você caminha com Cristo, Ele tem uma nova cultura, tem um novo comportamento. Isso tem que refletir principalmente dentro da sua casa. Então, se você é filho da luz, seja a luz dentro da sua casa. Ou não haja como filho das trevas dentro da sua casa. E vamos semear aquilo que a gente quer colher, mas vamos semear em terra fértil, amém? Eu semeio paciência e alegria com os meus amigos, mas na minha casa eu vivo emburrado de cara feia. Você está semeando no lugar errado. Você tem que semear paciência, amor, dentro da sua casa. Eu semeio tempo num monte de coisas que me entretém, mas eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Está semeando coisa errada. Você pode até semear com lágrimas. E semear com lágrimas me remete a algo que talvez é dolorido, é sacrificial. Talvez aquilo que você precisa fazer não é aquilo que agrada ao seu coração, você vai ter que fazer chorando. Talvez o que você vai semear, o que Deus está te pedindo, é algo que você gosta muito. Talvez Deus está te pedindo algo que você gosta, só que você sabe que isso aí é trevas na sua vida. Aí você vai ter que semear isso chorando, mas com certeza você colherá com alegria. Talvez Deus ele vai te pedir para abrir mão de coisas que não é fácil, não é simples, é doloroso, mas semeia com lágrimas que o Senhor vai fazer você colher com alegria. Você está entendendo, irmão? Foi resgatado, foi resgatado, agora precisa ser restaurado. Por quê? Porque tem uma cidade santa, celestial. O Senhor nos chama de nação santa, escolhido, sacerdócio, reis. Deus nos tirou da plebe, Deus nos tirou da pobreza de mente, pobreza de conhecimento, e nos trouxe, amados, para reinar com Ele. E um dia nós sentaremos com Ele, nós estaremos diante do trono dEle, nós governaremos as nações. Ele nos tirou, nos deu autoridade. Nós vemos aqui a apresentação das meninas. Ele nos deu autoridade contra os demônios, contra enfermidades, mas nós não usamos isso, porque nós agimos como ovelhas, e o Senhor quer levantar leões. Você chora pelos cantos da sua casa lamentando, mas não se levanta como um guerreiro, falando assim, será diferente, porque eu vou semear e nós vamos colher. Deus ele vai fazer. Creia, amado, existe salvação para a sua família. Creia, existe libertação para o vício. Creia, existe restauração para o seu casamento. Creia, existem portas para serem abertas. Coisas que nós nem sonhamos, Deus tem preparado para nós. Você crê nisso? Então nessa fé, ora ao Senhor agora. Fala ao Senhor e peça assim como os salmistas, eles falam, restaura-me. Não foi o Senhor que disse que eles tinham que ser, eles reconheciam que eles voltaram muito diferente do cativeiro, agora eu quero ser do Senhor. Tem esse desejo do seu coração, restaura.
Fala, Senhor, me restaura. Só que você vai ficar semeando o que? Aonde? Você pede a oração para restaurar a sua vida hoje, amanhã você está no bar, amanhã você está na farra, amanhã você está na pornografia, amanhã você está na ignorância. Ou você assume um compromisso com o Senhor e seja restaurado, ou então as trevas vêm e tomam de novo. E vai ter um povo na Bíblia que Jesus ele vai ter um encontro com uma mulher chamada samaritana. Aquele povo, amado, ele se contaminou. Aquele povo se misturou, aquele povo perdeu sua identidade, aquele povo não sabia quem ele era, aquele povo praticava coisas terríveis. O Senhor não quer confusão no meio, Ele não quer mistura, Ele quer algo puro. Você pode orar semeando alguma coisa? Se alegre, o Senhor restaurou. E ora ao Senhor pedindo perdão. Senhor, ora primeiramente, de repente você ainda está cativo. Olha para o Senhor quebrar. Fala, Senhor, me liberta, Senhor. Não quero mais essas influências das trevas sobre a minha vida. Não quero que o meu casamento viva debaixo do domínio das trevas. Não quero viver mais virado para... Não quero viver mais distante. Peça, Senhor, me liberta, Senhor. Me transporta para o reino do seu amor, para o reino de luz. Confessa ao Senhor. Isso. E se alegre com a salvação. Deixa o Senhor te lavar. Deixa o Espírito Santo fazer como Ele fez, ilustrando o rio seco que recebe as águas que limpa. Deixa o Espírito Santo lavar a tua vida. Deixa o Espírito Santo tirar os maus costumes. Começa a se esforçar, começa a semear com lágrimas. Você fala, Senhor, eu não consigo deixar. Então começa, chora para abandonar isso. Se esforça para fazer. Deus, Ele vai honrar o seu esforço, porque a salvação Ele já te deu. Agora se esforce para melhorar, se esforce para ser puro, se esforce para estar mais perto dEle. E você voltará colhendo os feixes, o fruto daquilo que você tem semeado. Senhor, no nome de Jesus, eu repreendo toda a ordem das trevas, ó Senhor, toda influência maligna sobre a vida de qualquer um nesse lugar. Senhor, agora vai quebrando o vício no nome de Jesus. Senhor, vai tirando todo o desejo pelo pecado, Senhor. Vai tirando toda a dependência pela maldade, Senhor. E vai implantando a luz no coração dos teus filhos, ó Senhor. Tira toda a influência maligna, Senhor. Tira toda a influência humana, Senhor. Estabelece algo novo no meio do teu povo, Senhor. No nome de Jesus, ó Senhor. Estabelece algo novo, Senhor, na vida da tua igreja, na vida dos crentes, ó Senhor. Novidade de vida, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, oro pelas nossas crianças, ó Senhor. Está repreendido no nome de Jesus toda tentativa do maligno de envolver os nossos filhos, porque nós temos sido tão negligentes e não temos ensinado para eles a cultura do teu reino, Senhor. Mas que seja estabelecido no coração deles, ó Pai, a cultura do Senhor, do reino de Deus, e todo o reino das trevas caia por terra, no nome de Jesus. Nós não aceitamos, ó Pai, afronta dentro da nossa casa, Senhor, mas nós nos levantamos essa noite como um leão, ó Senhor, porque Tu és o leão da tribo de Judá. O Senhor é aquele que está à frente do nosso exército. O Senhor é aquele que nos guia, Senhor. Por isso nós batalhamos nessa noite, Senhor, e não nos rendemos, ó Senhor, porque o Senhor governa na nossa casa, o Senhor governa no nosso coração, o Senhor governa a nossa vida, Senhor. Ore com autoridade sobre a tua casa agora. Ore com autoridade sobre a vida da sua esposa, sobre a vida do seu marido, sobre a vida dos teus filhos, sobre o teu trabalho. E comece a orar com autoridade, declarando que não mais a obra das trevas vai governar, mas agora a obra do Senhor das luzes. Aleluia, Senhor, ruge nas nossas vidas, ó Senhor. Aleluia, Senhor. Marchando para a guerra, sinto galopar dos
dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas. Ele está aqui, irmão, se identifique com Ele. O Senhor é poderoso, o Senhor é valente. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu as trevas. E Ele nos chama para vencer essa noite também. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és soberano sobre as nossas vidas, Jesus. O Senhor se levantou vitorioso, Senhor. Não há nome mais exaltado do que o seu, Senhor. Não há ninguém que esteja em lugar mais alto que o Senhor está. Nós nos rendemos ao seu senhorio, Senhor. Peço perdão pela nossa covardia, Senhor. Peço perdão pela nossa timidez, ó Senhor. O Senhor tem nos dado autoridade sobre muitas coisas e nós temos nos acovardado diante de todas elas, ó Senhor. Levanta cada homem, ó Pai, dentro da sua casa como um sacerdote, como alguém que ora, como alguém que declara, como alguém que abençoa, Senhor. Levanta cada mulher com sabedoria dentro da sua casa, que batalha em prol da família, Senhor, que se levanta em vitória, Senhor, sabendo que o Senhor é o general desse exército, Senhor. Nós não nos rendemos às afrontas de Satanás, e nem do reino das trevas, muito menos deste mundo, mas nós nos submetemos ao ensino da Tua palavra, Jesus. Fortalece-nos, ó Senhor. Fortalece a Tua igreja agora. Repreendo no nome de Jesus toda enfermidade de origem das trevas agora, no nome de Jesus. Tudo aquilo que tem agido na mente, que tem agido no corpo, seja repreendido no nome de Jesus. Você não tem autoridade naquilo que é do Senhor. Você não tem autoridade. A tua autoridade termina quando o Senhor diz que ali não vai fazer, que ali não reina. Senhor, no nome de Jesus, vai limpando, Senhor, vai tirando, Senhor. Vai tocando agora, Senhor, no nome de Jesus. E que o Senhor encontre fé no coração dessa pessoa, para que ela possa testemunhar do milagre que o Senhor quer fazer na vida dela, Senhor. No nome de Jesus, ó Senhor. No nome de Jesus, ó Senhor. Renova o ânimo, Senhor. Renova a fé da Tua igreja nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Semeie com lágrimas, com certeza colherá sorrindo, amém? Mas semeie em terra fértil. Semeie em terra fértil. Semeie naquilo que é de Deus. Invista naquilo que é de Deus. Não olha naquilo que é das trevas, não. É perdição para a sua vida. Foque naquilo que é do Senhor. Pode chorar agora, mas amanhã você vai sorrir, amém? Creia nisso, amanhã você vai sorrir. Chore agora, mas amanhã você vai sorrir. A dor de abrir mão daquilo que desagrada o Senhor não se compara com a alegria de receber aquilo que Ele tem como promessa para as nossas vidas, amém? Glória a Deus por isso. Que o Senhor possa ministrar na sua vida, amém? Amados, sim, pedir para você ficar de pé, porque a gente realmente está encerrando. Nós vamos orar, agradeço aí a presença de cada um que esteve conosco aí pela primeira vez, não saia correndo. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse culto, por esse domingo e consagrar a nossa semana também ao Senhor, amém? Você pode orar comigo? Faça a sua oração, consagre os seus dias, a sua semana, a sua casa, né? Se consagre ao Senhor, se propõe essa semana a viver uma vida de restauração. Pode até ser que seja de renúncia, seja uma semana de lágrimas, mas eu garanto para você que o Senhor Ele vai te honrar, porque você tem buscado a face dEle, a presença dEle. Senhor, nós
Pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, que está nessa noite. Que o Senhor toque, ó Pai, a vida de cada um. Que o Senhor dê sabedoria, dê entendimento. Que cada um possa buscar a Tua face a cada dia mais, ó Senhor. Livre, Senhor, de toda a má influência. Livre de todas as obras das trevas, ó Senhor. Mas a obra da luz, ó Senhor, possa reinar nas nossas vidas. Que Jesus Cristo seja o único Senhor da nossa vida, Pai. Que possamos, ó Pai, a partir de hoje, semear, Senhor, com lágrimas, mas com a convicção no nosso coração, de que colheremos com muita alegria, com muita festa, com muito júbilo, porque o Senhor é fiel. Senhor, abençoamos a nossa semana, seja uma semana de bênçãos, de bons testemunhos, ó Senhor, e eu oro despedindo, Pai, a Tua igreja, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém? Dá um abraço aí no seu irmão, dá um rugido para ele, olha para ele e fala assim... Não mia não, irmão.